Glória a Deus. O capítulo de hoje é o capítulo de número 18. Juízes 18, 1 diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, e nesses dias a tribo de Dan buscava para si herdade onde habitar, porquanto, para ele, não havia sido designado oficialmente entre as tribos de Israel herdade que lhe bastasse. E os filhos de Dan enviaram as suas famílias a 5 homens de valor, de Zorá e de Estoa, para espiar a terra e explorá-la. Então lhes disseram: Ide e explorai a terra. Assim, chegaram à montanha de Eufraim, à casa de Mica, e ajoelharam-se ali. Quando estava perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Pelo que, desviando-se para lá, perguntaram: Que te trouxe para cá? E que fazes neste lugar? E o que tendes aqui? E eles lhes respondeu: Isto e aquilo Mica tratou comigo, pois me assalariou e me consagrou como seu sacerdote. Então lhes disseram: Rogamos-te que perguntes a Deus a respeito do caminho que vamos, se prosperaremos nele. E o sacerdote lhe respondeu: Ide em paz. Ademais, Jeová está no caminho que empreendeis. Então partiram os 5 homens e chegaram a Lais, e espiaram a gente que habitava ali dentro, e viram como viviam em segurança, à maneira dos sidônios, tranquilos e confiantes, porque não havia naquela terra quem tivesse autoridade para convencê-los de alguma coisa que lhes fosse vergonhosa, e, geograficamente, longe dos sidônios, não tinham acordos com ninguém. Então, regressaram os seus irmãos em Zora e Estaol. E os seus irmãos lhes perguntaram: Que notícias tendes? E eles responderam: Levantai-vos vós, e subamos contra eles, porquanto vimos a terra, e eis que é muito boa. Como é possível que não vamos lá? Não, sejais tardios para entrar e conquistar aquela terra. Quando fordes, encontrareis aquela gente que se sente segura, e a sua terra é grande. Mas Deus nos deu aquela terra em vossas mãos. É um lugar onde nada falta, de tudo há naquela terra. E 600 homens empreenderam caminho desde Zorá e Estaol, as famílias dos danitas, providos de armas de guerra. Subiram e se acamparam em Kiriat Jearim, em Judá, pelo que aquele lugar se chama Maanedã, que está localizado detrás de Kiriatim Jearim. E seguiram dali para a região montanhosa de Eufraim e chegaram à casa de Mica. Então, aqueles 5 homens que foram espiar a terra de Lais falaram a seus irmãos, dizendo: Sabeis vós que nesta casa há um efote e uns terafins, uma imagem esculpida e uma imagem fundida. Agora, pois, considerai primeiro o que haveis de fazer. E se apartarem e se dirigirem até a habitação do jovem levita, na propriedade de Mica, e perguntaram-lhe por sua saúde.
E os 600 homens cingidos com as suas armas de guerra, os quais eram dos filhos de Dan, permaneceram à porta. E naqueles 5 homens que foram espiar a terra subiram e entraram na casa, e tomaram a imagem esculpida, o efote, os terafins e a imagem fundida. E o sacerdote, posto-se na entrada na casa, com os 600 homens armados com as suas armas de guerra. E quando eles entraram na casa de Mica e recolheram a imagem esculpida, o efote, os terafins e a imagem fundida, o sacerdote lhes perguntou: Que fazes? Então eles lhes responderam: Cala-te, e não abras a boca, e vem conosco, e seja-nos como pai e sacerdote. É melhor para ti ser sacerdote da casa de um só homem, ou ser sacerdote de uma tribo ou de uma família de Israel? E alegrou-se o coração do sacerdote, e tomando o efote, os terafins e a imagem esculpida, e foi para onde estava aquele povo. E logo voltaram e partiram dali, pondo os meninos, o galo e as coisas de valor adiante deles, quando estavam à sua boa distância da casa de Mica. E os homens das casas vizinhas e a de Mica se reuniram e correram atrás dos filhos de Dan. Então eles gritaram aos filhos de Dan, e eles voltaram e perguntaram a Mica: O que vos aconteceu? Pois vinde com esta companhia? E ele respondeu: Levantastes os meus deuses, que eu fiz, bem como o meu sacerdote, e vós fostes. Que mais me resta? E ainda me perguntais: O que me aconteceu? Então os filhos de Dan responderam: Que a tua voz não seja ouvida entre nós, para que não aconteça que os homens irados caiam sobre ti e pereças a tua vida juntamente com a vida da tua família. E os filhos de Dan seguiram o seu caminho. E quando Mica ficou e viu que eram mais fortes do que ele, voltou e regressou à sua casa. E eles tomaram o ídolo que Mica tinha feito e o seu sacerdote, e chegaram a Lais. E o povo que se sentia seguro e confiado, e os feriu ao fio da espada, e puseram fogo na cidade. E não houve quem os livrasse, pois estavam longe de Sidom, e não tinham associação com ninguém de fora, e estavam no vale que se estendia até Bet-Reob, e reedificaram aquela cidade e habitaram nela. E clamaram o nome da cidade Dan, segundo o nome de Dan, seu pai que nascera de Israel. Mas era anteriormente o nome da cidade Lais. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra. Dessa forma levantaram para si a imagem que Mica fizera, e esteve ali todo o tempo que o tabernáculo de Deus esteve em Siló. Bom, aqui a gente vai continuar a entender outro BO que aconteceu aqui. Porque aqui a gente vai entender, aqui no final do capítulo, que o nome do levita era Jonas, né? Que aqui no capítulo fala aqui, né? Que pegaram Jonas e ele ficou como sacerdote, ele e os filhos dele, até o tempo do cativeiro. Aí a gente pode entender que o tempo que Jonas, que nem era sacerdote, né, mas recebeu o título de sacerdote só porque era levita, mesmo sem ser da linhagem de Arão, né? Virou o sacerdote que nem era para ele ser, e ficou exercendo essa função até o tempo de Davi depois, né? Até o povo ser cativeiro. Aí
a gente percebe que acontece outro erro. Qual que é o primeiro erro? O primeiro erro é dele falar pelo Criador. Ele falar em nome do Criador, sendo que ele não tinha nada a ver com o Criador. Ele não tinha nem conexão com o Criador. Ele era um idólatra que mexia com ídolos e totalmente desviado dos caminhos, falando pelo Criador. Porque chega o povo de Dan, reconhece a voz dele, porque ele provavelmente já passou por Dan, já passou por aquele povo. O povo conhecia ele, eles se conheciam. O povo reconheceu ele, foi lá e falou com ele. Ah, tá, quer dizer, o que aconteceu? E o que você tá fazendo aqui? Aí o cara simplesmente fala que o cara simplesmente agora virou sacerdote de uma imagem esculpida. Resumindo, o cara virou idólatra. E o povo de Dan, tipo assim, nem tinha um, não, beleza. Porque eles também não têm conhecimento de Bíblia e eles acham que, tipo, de boa. O cara tá vivendo todo errado lá e virou sacerdote de uma imagem. Não, tudo bem, porque o Criador é uma imagem agora. E o povo sem conhecimento bíblico nenhum vai lá e pede orientação a um cara sem Deus, idólatra. E esse cara idólatra sem Deus vai lá e fala pelo Criador. Não, vocês podem ir lá, que o Criador tá com vocês. Ele vai ajudar vocês no que vocês precisar. Que é uma grande mentira. Aí o que acontece nesse outro ponto? Os caras vão lá espiar a terra, ver que a terra é boa, coisa e tal, e o povo vivia que nem os sidonitas, que era o que? Que nem a gente já sabe. Era um outro povo que tinha que ser tirado daquela terra, que era gente que vivia toda errada, ou seja, o normal costumava ser, a maioria dos povos era o que? Ídolos, imagem, imoralidade sexual, sacrifício de crianças, então era mais ou menos isso, viviam fazendo as coisas erradas. E o povo de Israel não estava tão diferente deles, não. Né? Aí, eles vão lá, perguntam o Jonas lá se eles vão prosseguir. Aí eles vão lá, prossegue, que o Jonas afirma para eles que vai dar tudo certo. Eles olham, volta de espiar. Vai lá, pega 600 caras armados com as famílias, chega e vai lá na casa do Jonas lá de novo, que é a casa de Mica. Aí eles encontram lá, simplesmente chega e rouba as imagens, o Elforte, os trem tudo, e ainda pega o Jonas. Aí o Jonas fala, não, o que você está fazendo? Vocês não podem roubar a casa dos outros. Aí os caras só viram pro Jonas e falam o seguinte, aqui Jonas, é o seguinte, o que é melhor pra você? Você ser sacerdote de um cara só ou você ser sacerdote de uma tribo inteira? Aí o cara fica felizão, não, vou aumentar meu salário, vou ser mais reconhecido, né? Aí vai na onda. Todo errado. Aí vai lá, pega e vai com o povo lá destruir a cidade. Aí o Mica vai atrás dos caras. Fala, vocês roubou meus deuses. E o cara já fala Deus, que a gente pega isso no versículo 18, 24. Levastes os meus deuses, o que mais me resta? Aí você fica assim. É inacreditável como as pessoas conseguem ser burro. O cara mesmo pegou, né? E fabricou o Deus dele, se prostrava e adorava uma imagem que podia ser quebrada ou enferrujar, em vez de adorar o Criador. Aí você fica assim, como é que o povo não consegue entender que Deus não é uma imagem, ele é muito superior. Tanto que Paulo fala em Romanos que não dá pro povo ficar vivendo dessa maneira toda errada, porque eles estão pegando a glória de Deus e transformando a imagem de coisas corruptíveis, um ser que é incorrupto, que não é perecível, estão transformando a imagem de coisas perecíveis. Isso é uma grande afronta do Criador. Isso não deve ser feito, isso é um pecado gravíssimo. Mas os caras estão brigando por essas imagens. Aí eles estão brigando, os caras simplesmente falam pra mim, Mica, pega e mete os pés, cara. Porque se os caras aqui, o resto do povo que ouvir aqui, que a gente tá com 600 caras armados, se eles ouvir aqui que você tá achando ruim que a gente te roubou, mano, a gente vai pegar, vai matar você e a sua família. Aí o Mica vê que ele não tem chance, vai lá e volta pra casa dele quieto. Aí o Jonas vai com os caras, eles vão lá tomar uma terra. E o Jonas vai lá e faz o que? Vira o sacerdote do povo de Dan. Vira sacerdote do povo de Dan.
Esse é o capítulo 18 que a gente está vendo aqui. O que acontece quando o povo não tem a direção de Deus? É muito sério isso, porque um povo sem direção de Deus é um povo perdido. O povo aqui está fazendo o que quer e o que acha que é certo. A gente está vendo um cara errado juntando com outro cara errado para fazer mais coisa errada. Aí você pensa na hora que vai vir um outro povo assim menos ruim, não, tá todo mundo errado. É os caras tudo errado, vivendo do jeito que acha que é certo, fazendo o que acha que é certo, e não vai dar bom nisso aí não, vai dar ruim. Porque a gente tá vendo aqui, até a gente terminar o restinho do livro de Juízes, que a gente vai até o 21, a gente vai ver que vai acontecer umas coisas bem pesadas mais pra frente. Porque essa é a tendência. As coisas só vai piorando. Se a gente não tem um direcionamento certo da palavra de Deus, as coisas não vão melhorar, e sim piorar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Que nem eu tô fazendo aqui um capítulo por dia aqui, para ir acompanhando e ficar mais fácil. Então que nem a gente está vendo aqui, olha, a falta de conhecimento está destruindo vidas. E vai destruir aqui, já começou a destruir e já está acabando com a vida do povo. Tá levando o povo a viver no pecado achando que tá certo. A gente tá vendo os caras roubando, achando que tá certo roubar, que até agora a gente viu que os pecados que se repetiram no capítulo 18 e 17 é o quê? Roubo, imagens esculpidas e idolatria. Os 3 mandamentos sendo quebrados. 3 primeiros mandamentos sendo quebrados. Nem 3 primeiros, né? Que furto não é o primeiro. Mas também entra o 4º, na verdade, que é o nome do Criador ser profanado. Porque aqui o Jonas já usou o nome do Criador em vão, falando por ele. Falando que o Criador tava com o povo que tava fazendo coisa errada. O povo todo errado, idólatra também. Sem o Criador, que nem pediu orientação do Criador pra nada, só depois perguntou um cara idólatra sem saber qual que era a vontade de Deus. Não tinha nem como ele saber. Como é que um cara idólatra vai saber a vontade de um Deus santo e perfeito que não aceita ser dividido com ninguém? Não tem como saber. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com quem que a gente está buscando informação do Criador. Onde que eu estou buscando a palavra? Eu estou buscando com alguém que realmente serve o santo de Israel, ou eu estou buscando com alguém que serve uma imagem? A gente tem que tomar cuidado aí. Onde que a gente está buscando informação a respeito do Criador? A gente tem que ir em alguém que realmente pertence a Ele. Alguém que realmente vive em santidade. Um santo servo de Deus. Só essas pessoas que realmente se dedicam a Deus para honrar, em bem dizer, engrandecer o santo nome do Senhor, que louvado seja Cristo, só essas pessoas podem nos orientar. Não pessoas idólatras, que nem aqui a gente está vendo. Então, já começa a tomar cuidado nesse ponto aí com pessoas idólatras. Fique longe delas, que elas vão te levar para o mau caminho. E tome cuidado. Você tem que ler a Bíblia para saber. Você tem que buscar o conhecimento da palavra. Porque aqui o povo está totalmente sem instrução. O povo não lê Bíblia. O povo não sabe de nada das coisas relacionadas ao Criador. Que nem a gente está vendo aqui. E a gente vai continuar os estudos. Mas vamos só parar, ler, reler, analisar os textos e ver como é que as coisas eram, como é que as coisas são hoje, que a gente vai entender uma coisa simples. As coisas não estão muito diferentes não. Hoje em dia, se bobear, tá pior do que antes, porque antigamente o povo não tinha acesso à Bíblia, que nem a gente tem hoje, que é só ir ali no mercado comprar. Antigamente era nos rolos, era tudo separado e era muito mais difícil ter. Papel era caro. Agora, hoje que é fácil, a Bíblia só fica pegando poeira nas nossas casas. E tem gente vivendo a vida toda errada, achando que tá certo, que vai pro céu, mas não vai não. Então, tome cuidado e que Cristo abençoe a cada um de vocês.